Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio térmico e variação de temperatura. Alô, segundo ano, hein? Equilíbrio térmico e variação de temperatura. Vamos iniciar perguntando, né? Você já ouviu falar em um calorímetro? Palavra bem sugestiva, né? Talvez você não tenha escutado sobre isso, mas uma garrafa térmica você já viu, né? Então, quem nunca viu uma garrafa térmica na vida, né? Então, ele é um exemplo de calorímetro. E o que é, na verdade, o que faz dela ser um calorímetro, né? Qual é a característica? Bem, eles são feitos de material isolante térmico e por isso eles impedem a perda de calor com o meio externo. Mas isso idealmente, né? Isso de maneira idealizada, porque na realidade, na situação cotidiana, todos os calorímetros eles trocam calor, né? É impossível você conseguir um isolamento perfeito, né? Então, você consegue algo próximo, mas isso apenas idealmente, certo? Então, para todos os efeitos, vamos considerar aqui que nossos sistemas térmicos estão isolados, tá? Então, qual é a função de um calorímetro, né? O que é que separa? Uma garrafa térmica, ela tem esse nome, mas nós não a chamamos de calorímetro. Ela faz quase a mesma função, mas o calorímetro, como o nome já diz, sugere a ideia de uma medição, de utilizarmos um recipiente para medir alguma coisa. Então, no caso, o calorímetro ele tem a função de determinar a capacidade térmica e o calor específico de uma substância desconhecida pela mistura com outro material com propriedades conhecidas, através da verificação das temperaturas inicial e final da mistura. Então, os problemas que nós vamos tratar envolvem sempre o mesmo cenário. Você tem duas misturas, duas substâncias. Uma delas você não conhece o calor específico, ou você precisa determinar o calor específico, ou então você precisa determinar a temperatura final de uma mistura, certo? Lembra que a gente já falou sobre o equilíbrio térmico, né? Sobre as trocas de calor. Então, o que acontece? Quando você coloca duas substâncias dentro desse calorímetro, existem trocas de calor entre as duas substâncias e as duas substâncias até um determinado momento. Claro, você coloca essas substâncias com temperaturas diferentes. Uma substância vai mais quente, a outra vai mais fria. Até chegar ao momento que ao longo da mistura, o corpo mais quente, a substância mais quente, ela transmitirá o seu calor para o corpo mais frio, até chegar ao momento em que haverá o equilíbrio térmico. Então, nossos problemas se basearão nisso. Calcular o calor específico de uma substância desconhecida ou calcular a temperatura final de equilíbrio da mistura. Como assim, né? Bem, o processo, de novo, né? O processo é sempre esse, né? Em um sistema que é termicamente isolado, não há perda de calor para o ambiente externo, de modo que a soma do calor recebido com o calor fornecido no interior do sistema é nula. Isso é um linguajar mais técnico, mas ilustra bem o que a gente vai falar. A gente vai simplificar daqui a pouco. Vamos ver agora de uma maneira mais técnica. Dois ou mais corpos colocados em contato e isolados do ambiente externo estão em equilíbrio térmico quando as temperaturas medidas em quaisquer partes desses corpos são as mesmas. Então, de novo, dentro de um calorímetro, você vai colocar uma substância mais quente e outra mais fria. Ao colocar em contato,
O corpo mais quente transmitirá seu calor para o corpo mais frio, mas ele não vai fazer isso para sempre. Vai existir uma temperatura, né? À medida em que o corpo mais quente diminui a sua temperatura, o corpo mais frio sobe, até chegar um momento em que não é mais possível, porque o equilíbrio térmico, eles estarão à mesma temperatura. Só que nesse caso, o que é que acontece? O calor recebido pelo outro corpo é igual ao calor cedido pelo corpo quente. O corpo frio, o calor que o corpo frio recebeu, é igual ao calor que o corpo quente cedeu. Isso é lógico, né? Se o único que está cedendo calor é o corpo quente, então todo o calor do corpo quente vai passar todo para o corpo frio, certo? De forma que a soma total do calor vai dar sempre zero. O que é que isso significa? Significa que o calor cedido eu vou dar um sinal negativo. E o calor recebido haverá um sinal positivo. Então, em módulo, eles são iguais. Vamos tomar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um primeiro corpo, o corpo quente, né? Ele perda 200 calorias, né, de calor. Ora, para onde é que vai essas 200 calorias? Se o sistema é isolado, ele se transmitirá integralmente para o corpo frio. Todas as 200 calorias. Quando eu fizer a soma de todo o calor que foi transferido, de toda a transferência de calor, o que é que eu vou contar? Eu vou contar o seguinte: os 200 calorias positivas recebidas pelo frio, mais os 200 calorias negativos, né, que foram cedidas pelo corpo quente, 200 menos 200, zero. Foi o que a gente falou agora, né? O que isso significa? A quantidade de calor cedida pelo corpo quente se transmitirá integralmente ao corpo mais frio, até que se atinja o equilíbrio térmico. Vamos ver um exemplo disso. Um cientista misturou em um calorímetro ideal 100 gramas de uma substância X, que eu não conheço, inicialmente a 120 graus Celsius, juntamente com 200 gramas de água. Daí nós apresentamos o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, a 10 graus Celsius. Verificou-se que depois de um tempo, a temperatura da mistura era de 20 graus Celsius. Pergunta: qual é o calor específico da substância X? Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver, a hora é agora. E eu espero que você tenha encontrado e respondido corretamente. Perceba que existe aí um corpo quente e um corpo frio, que é a premissa inicial do nosso exemplo, né? dos nossos problemas. Tem que existir um corpo quente e um corpo frio, para que o corpo quente transfira o seu calor, né? Ceda o seu calor para o corpo frio, até que se estabeleça um equilíbrio. E aí não mais haja transmissão de calor. Quem aí está quente é a substância X. Ela está a 120 graus Celsius. E a substância fria é a água, que está a 10 graus Celsius. Depois de um tempo que eles estão misturados, a temperatura da mistura parou em 20 graus Celsius. Então nós queremos saber qual é o calor específico da substância. Aqui estão os dados. A massa de água 200 gramas, a massa X é 100 gramas, as temperaturas iniciais e a temperatura T, que é única para as duas, né? Temperatura de 20 graus Celsius. Aqui está o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui o nosso ponto de interrogação para descobrir quem é o calor específico X. Então, vamos prestar atenção, pessoal.
todos os cálculos nós vamos utilizar sempre essa mesma fórmula, ó. Tá aqui. É sempre essa mesma ideia. O calor de uma substância será igual ao calor da outra. Então nós vamos iniciar dessa forma. O calor que a água receberá, a quantidade de calor que a água receberá, é igual à quantidade de calor que a substância X liberará. Como se calcula a quantidade de calor? Isso nós já vimos em outro vídeo. É a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, ΔT. Então eu faço isso para a água e faço isso para a substância X. Substituindo os valores, nós temos 200 gramas de água, 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura final é 20, a temperatura inicial é 10. Do outro lado, você tem a mesma ideia, né? 100 vezes o Cx, que é o que eu tenho que procurar, vezes 100. Aí agora veja o seguinte, pessoal. Aqui na ordem, eu coloquei a temperatura inicial primeiro. Por quê? Ao longo dos cálculos, você vai aparecer alguns sinais de negativo no meio. Se você fizesse essa pequena alteração aqui no lado quente, né, do cálculo, você percebe que tem um lado quente, né, e um lado frio. Se você fizer essa alteração no lado quente, o problema vai continuar da mesma forma. Você não alterará o problema, você simplesmente vai estar eliminando um sinal de menos que aparecerá no futuro, certo? Fica aí a dica. Então, eliminando aqui essas unidades, né? Grama, grama corta com grama, Celsius com Celsius, a resposta ficará em caloria por grama grau Celsius, que é o que nós queremos. Então perceba, do lado frio você tem 20 menos 10 é 10, 10 vezes 200, 2000. Do lado quente você tem 120 menos 20 dá 100, 100 vezes 100, 10.000. Portanto, o calor específico é igual a 2.000 calorias dividido por 10.000. Portanto, o nosso calor específico procurado é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então perceba que em todos os problemas você sempre iniciará com a mesma ideia. A quantidade de calor do lado frio, que é o que será recebido, né? A quantidade de calor recebida pelo lado frio, será igual à quantidade de calor cedida pelo lado quente. Tá certo? Então, na descrição desse vídeo haverá algumas atividades. Você pode baixar e resolver em casa. Não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. E até a próxima aula.